Ei, Larissa, boa noite também, tudo bem? Tranquilo? Como é que tá com a galera da Infinute? Tudo ótimo? Ei, Maria, muito bom ver a galera da Dinâmica. Dinâmica já há 2 anos que tem line-up. Galera sempre presente aqui. Galera da Flua, Beta também. Grazi, prazer, tudo bem? Ei, Thiago, boa noite, cara. Ei, Isabela, prazer poder contar com a galera da IBMEC aqui. Muito bom ver vocês aqui. Ei, Rafa, boa noite também. Tudo certo? Tranquilo? Galera da Floresta também sempre presente. Muito bom poder contar com a presença de vocês aqui nos eventos que a gente faz. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Me apresentando aqui, chamo Hugo, sou o CEO e fundador da Inup Soluções Contábeis. Primeiramente, gostaria de falar que é um prazer estar aqui com vocês, né? O nosso encontro para falar sobre a troca de gestão, tá? O Túlio vai puxar toda a pauta com vocês. O Túlio tem bastante experiência nisso, já é CS da Inup, já tem um tempo. Hoje ocupa o cargo de Head comercial da Inup, pegando toda a parte de vendas e também pós-venda com os clientes. Ele é apaixonado aí por esse mundo do MED. Eu também já fiz parte do MED, então a gente sabe o quanto é gratificante, né? O quanto que é prazeroso e o quanto é difícil fazer parte do movimento Empresa Júnior, mas vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir sair muito fortalecidos e com muito conhecimento bacana para o mercado de trabalho, tá bom? Então nós trouxemos essa pauta hoje, estou fazendo essa abertura. O Túlio vai puxar o conteúdo, deve levar de 45 a 50 minutos, tá bom, pessoal? Depois a gente vai disponibilizar um tempo aí para tirar dúvidas. Então, assim, aproveitem, caso tenha qualquer dúvida pertinente, né? Aproveitem para deixar tudo esclarecido quanto a esse momento tão importante que é a troca de gestão, né? Onde os novos responsáveis assumem a gestão de fato pela EJ, né? A gestão legal, vamos dizer assim, efetiva. Então é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a Inup também, só para quem não conhece, para quem, ou às vezes, a pessoa é nova aí na empresa júnior, no movimento, ou até mesmo não é o nosso cliente também, então não tem tanto contato assim conosco, tá? Vou compartilhar a minha tela e fazer uma apresentação breve aí, depois o Túlio vai puxar todo o conteúdo com vocês. Estão vendo a tela aí? Certinho? Estamos sim, tá certinho, igual. Beleza. Então, pessoal, explicando um pouco mais da Inup para vocês, nós somos uma startup B2B que desenvolve soluções contábeis através do uso de inovação, tecnologia, relacionamento e especialista no jovem empreendedor, tá? Então, assim, o jovem empreendedor é o nosso público mesmo, é quem quer fazer a diferença, não só no mercado de trabalho, mas empreendendo, né? Ou puxando os negócios da família. E aqui eu trouxe algumas oportunidades, como a gente entende sobre o mercado, né? Quais são os desafios de todos os empreendedores? Bom, o segundo grande desafio que a Endeavor trouxe para nós é sobre gestão financeira, né? Então a gente vê uma dificuldade muito grande na gestão das finanças, sejam elas pessoais ou empresariais, né?
As pessoas não têm, infelizmente, todos nós, eu me incluo nessa lista, a gente não tem tanta educação financeira assim. Se a gente não tiver em casa, infelizmente, escola não ensina, muitas vezes faculdade não ensina, então isso acaba sendo um tabu, infelizmente. Então a gente vem trazer essa gestão financeira, a gente vem dar várias dicas, né, para ajudar o jovem empreendedor quanto a esse controle das finanças, sejam elas pessoais quanto empresariais. E o segundo ponto é burocracia, né? Nós sabemos que o Brasil é campeão de burocracia, né? Não é à toa, tem uns rankings aí de mais tempo gasto com burocracia em todo mundo. Então, a Inup também vem para solucionar essa lacuna, né? Ajudar vocês a resolverem essas burocracias, essas regras, essas questões, né, que o governo nos impõe. E uma delas é realmente a troca de gestão. Então, a gente está aqui hoje para auxiliar vocês a resolver uma burocracia, né? A fazer uma ata, registrar essa ata, fazer o trâmite perante a Receita Federal, fazer o registro, atualizar cadastro em banco. Então, a Inup está aqui para realmente ajudar vocês nisso. Um outro ponto também que deixa a gente feliz, né, que os jovens apostam mais no empreendedorismo digital. Então, a gente vê que 60% dos jovens hoje querem ter o seu negócio, querem empreender, né, montar o seu negócio, e hoje, através da internet, a gente consegue fazer muitas coisas assim mesmo, né? Como, por exemplo, hoje está tendo um encontro 100% online, então isso, a gente tem uma relação próxima com todo mundo, independente de onde as pessoas estão, então isso abre uma grande oportunidade de negócio, isso faz parte das coisas que a Inup acredita. Tem outra também a questão durante a pandemia, migrou muito, né? O mercado de trabalho, na verdade, mudou muito, né? Essa questão do home office expandiu a área de atuação dos profissionais, então, assim, tem muita gente prestando serviço para fora do país, tem muito profissional de tecnologia, muito prestador de serviço como os médicos, e houve uma mudança, está havendo, né, um movimento da migração, onde a CLT está ficando irrelevante e as empresas estão contratando outras pessoas através do regime de pessoa jurídica, né? Então, assim, isso é muito comum, inclusive, dá um ganho financeiro, né, para a pessoa que aceita ser contratada através de PJ. Então, a Inup também trabalha com isso, né, ajudando essas pessoas que estão atravessando esse período ou tomando essa decisão. Hoje a Inup atende mais de 70 cidades, tá, no Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, são 18 estados atendidos já, e mais de 5 mil empreendedores impactados, né? Isso, impacto direto, consolidando as EJs como um mercado muito importante para nós aqui da Inup. Um pouquinho dos nossos canais de relacionamento, gosto de frisar isso aí. Tem muito conteúdo legal no nosso site, pessoal, muito conteúdo relevante para empresa júnior. Inclusive, tem informações, tem um e-book, né, Túlio, de troca de gestão no nosso site. Fica a dica. É muito importante depois saírem desse encontro, dar uma lida no e-book, ver se tem mais alguma dúvida, entrar em contato com a gente, né? Sair daqui realmente esclarecidos sobre esse tema. Tem também o nosso Instagram, Inup Soluções Contábeis, tudo junto. Se vocês quiserem, podem postar a gente fica muito feliz, a gente vê que isso é um reconhecimento, né? Através do nosso serviço, através de toda a nossa orientação. Então, quem não conhece também, convido a dar uma olhadinha no nosso Instagram, e não menos importante, o nosso LinkedIn. Então, assim, o Inup é bem ativo aí nas mídias digitais, né? Espero que todo mundo goste dos nossos conteúdos, porque tem muita coisa de qualidade, tá certo? Então, nós somos uma Soluções Contábeis focada no jovem empreendedor. Estamos aí para ajudar vocês cada vez mais. E vou deixar a pauta aí com o nosso amigo Túlio, que vamos falar com o que importa agora, tá? Obrigado, pessoal. Eu vou ficar só escutando aqui. E se alguém precisar, depois eu posso responder algumas perguntas no final também. Certo? Um abraço, valeu. Bom encontro aí para nós. Massa, massa, massa. Valeu demais, Hugão. Galera, mais essa introdução mesmo que eu pedi para o Hugão participar, não só porque tem algumas pessoas que às vezes não são clientes da Inup, né? Mas às vezes vocês têm um contato mais próximo comigo, mais próximo com a Vivi também, com o Moisés no atendimento. Então é super relevante vocês terem entendimento, né? E exatamente um dos motivos da gente estar aqui presente, da gente repassar essa prestação que a Inup tem hoje focada no relacionamento, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Eu fiz uma apresentação aqui para a gente seguir como foco, né, como tópico. Conforme eu comentei com vocês, perguntas, logicamente, quero ouvir as perguntas de vocês, é um interesse, lógico, logicamente, ter as perguntas, e o porquê, o motivo de seu encontro sobre troca de gestão, né? Qual que é a importância, qual que é a realidade, qual que é o fato hoje. Hoje a Inup trabalha com várias EJs, né? A Inup trabalha com mais de 150 EJs, então a gente tem mais de 150 responsabilidades de fazer essa troca, registrar formalmente no cartório esse processo de mudança, né? Um processo muito de burocracia, assim, de fato,
um processo burocrático. E a principal saída, né, a principal entrega que a gente tem hoje aqui no treinamento, na hora que chegar no último slide, tenho certeza que cada um de vocês vai entender muito mais como que funcionam os processos, quais são os requisitos, quais são as necessidades, o que a gente tem de poder de fazer diferente, o que a gente tem que prestar atenção nesse momento, né? Então, assim, o papel da troca de gestão dentro de uma EJ, ele é fundamental, ele é importante, ele é sempre presente. Se a CJ tem 6 meses de gestão, 1 ano, o Hugo é pós-júnior da MAS, eu sou pós-júnior da Colute, a Vivi também do time aqui presente é pós-júnior da Camp. Então, periodicamente, né, cada EJ troca de gestão e a gente já passou por esse processo de troca de gestão. É exatamente importante dentro da realidade da EJ, né, que é uma coisa bem característica, essa importância que a EJ tem sobre processo, sobre se mapear processo, registrar o processo, entender, internalizar, sempre mapear quais são as rotinas internas da empresa. Que a troca de gestão é sempre comum, que uma hora tem uma pessoa responsável pelo financeiro, a hora é outra, e dentro dessa realidade, a troca de gestão é extremamente importante, você ter esse valor, essa importância, essa percepção de fazer tudo certinho, porque conforme eu vou comentar com vocês, conforme a gente vai elaborar aqui bastante, é muito importante que esse processo seja feito da forma mais perene, da forma mais integral possível, para que não seja gerado riscos para a EJ. Né? Não é porque só é necessário, não quero simplesmente falar para vocês aqui porque está na lei, porque tem o edital de TLJ que vai ser cobrado documentos de vocês, mas é porque o cliente vai te cobrar uma ata de eleição e posse registrado. Você para assinar um contrato pela EJ, se é importante que você tenha ata de eleição e posse registrado. Você tomar atos em nome da EJ, para você representar. E, de fato, porque também entra dentro dessa lógica de dever ético, de dever de compromisso, de responsabilidade, vocês, enquanto gestores da EJ, ter esse processo certinho, tá bom? Primeiro ponto, galera, que é muito válido, acho que é o primeiro papel, o primeiro passo, né, dos tópicos do checklist, seria o primeiro passo do checklist, se hoje está fazendo troca de gestão na EJ, considerar quais são as previsões do Estatuto Social e também do regimento interno, tá? Conversando com a EJ, atendendo com a EJ, a gente às vezes vê que a EJ chega com a dúvida, pô, Túlio, estou precisando fazer a troca de gestão da EJ, quanto tempo antes eu tenho que convocar a Assembleia, né? A eleição, que é a eleição formal que corre através da Assembleia Geral, né? Para quem não entende, a Assembleia Geral nada mais é do que a Assembleia Geral nada mais é do que esse registro formal, a Assembleia Geral, perdão, nada mais é do que essa reunião formal em que a gente vai decidir, a gente vai elaborar, a gente vai questionar, a gente vai votar alguma coisa, tá? Então, dentro de vários motivos, várias coisas que possam acontecer na Assembleia Geral, uma delas é a eleição. A eleição sempre ocorre para a Assembleia Geral. Todo mundo na EJ, né? A EJ preza muito para essa hierarquia horizontalizada, para esse processo, todo mundo no mesmo patamar, todo mundo no mesmo nível. Então, todo mundo ali, eu sei que existem algumas EJs que têm pesos diferentes para diretor, para presidente, não tem nenhum tipo de vedação nesse sentido, mas todo mundo ali, no mesmo momento, vai decidir o futuro da associação, o futuro da EJ. Então, por isso que é muito importante vocês analisarem que na maioria esmagadora dos casos, o Estatuto Social já vai trazer previsões específicas e a gente não pode desconsiderar. Tá? E eu falo de regimento interno também, porque o regimento interno é um documento super importante para a EJ. Se a CJ tem um regimento interno hoje, se o regimento interno tem previsão sobre eleição, vocês também têm que utilizar. Túlio, minha EJ tem um manual sobre eleição. Por exemplo, a minha EJ tem um costume de fazer um edital de eleição. Tá certo? Tá certíssimo. Se vocês têm esse costume, essa cultura de utilizar esses documentos, utilizar esses processos, esses manuais, essas ferramentas, para deixar mais claro, mais fluido e mais sereno o processo, para não ter dúvida, para que tem previsão no estatuto? Para que tem previsão no regimento? Para que tem edital de eleição? Para que não tenha dúvida. Exatamente, vocês chegarem no momento, vocês terem um documento para consultar. Então, primeiro passo do checklist, consultar qual é a previsão do Estatuto Social de vocês, tá? E exatamente em face dessas consultas, vocês vão conseguir ter uma facilidade maior. Isso é uma questão muito importante, que até vou botar um modelinho de artigo ali para trabalhar com vocês, qual que é a antecedência da Assembleia Geral, né? Quantos dias antes? Às vezes a galera da EJ, né, a gente conversando, a EJ não percebe, o membro, a pessoa responsável não percebe que ela tem que convocar a Assembleia Geral com alguns dias antes. A maioria dos estatutos coloca 3, 5 dias de antecedência. Se a gente está querendo marcar uma Assembleia Geral para o dia 30, né, o dia 30 desse mês, o Estatuto fala que a gente tem que convocar com 5 dias de antecedência, a gente tem, no máximo, convidar a galera dia 25, no máximo mandar o e-mail, no máximo formalizar para todo mundo DJ, no máximo dia 25, que no dia 30 vai ter Assembleia Geral, tá? Por mais que, às vezes, na prática, é o diretor, as diretoras responsáveis
fazem isso, nem às vezes comunica muito a EJ, às vezes na hora de montar a documentação para o cartório nem segue o requisito. O nosso papel aqui, enquanto instruir vocês, orientar, é demonstrar de fato como que se podem utilizar essas ferramentas, esses preceitos, esses institutos, tá? Para que a gente consiga, de fato, completar e utilizar de forma completinha essas previsões. É muito importante, galera, prever esse prazo. Sempre é importante vocês observarem esse prazo, porque ele tem um motivo para estar previsto lá. É para a pessoa não ser pega de antecedência. Eu sou membro da EJ hoje, aí do nada eu vejo um aviso no meu e-mail, na minha agenda, que daqui a meia hora vai ter uma eleição para a diretoria. Eu não tive tempo de me preparar, de ler as propostas de candidatura, de conversar com os candidatos. Então, essa previsão, esses dias de antecedência, é porque as pessoas se preparem. É muito importante. Se vocês não observam, por exemplo, esse prazo, além do cartório, vai implicar depois, porque ele vai perceber nos documentos que não teve essa diferença, ele pode implicar, não vai ser, de fato, um processo perene para a EJ, é prejudicial para a EJ. Vocês estão vendo que, por mais que seja burocracia, seja requisito, seja implicância que eu estou falando com vocês, tudo tem um motivo pelo qual, né? Tudo tem um ganho para a EJ. Você não está cumprindo um requisito simplesmente porque é burocracia. Pode ser, na maioria das vezes, vai ser um ganho que a gente vai conseguir representar para a EJ, tá? E também entra nessa lógica de requisito de eleição, tá? Algumas pessoas sempre questionam, né? Se, por exemplo, Túlio, para eu ser diretor-presidente da EJ, eu tenho que ter um tempo mínimo de casa? Eu tenho que ter 6 meses, 2 gestões, 3 anos de EJ? Depende. Se tiver previsão no Estatuto da EJ, a gente tem que seguir essa regra. Por isso que é muito importante a gente sempre considerar quais são essas previsões, tá? Então, trouxe 2 dúvidas aqui muito comuns que a galera sempre levanta para a gente, sempre aborda, sempre necessita, sempre questiona, e essas dúvidas vão ser facilmente respondidas quando a gente chega e consulta o estatuto, tá? Então, primeiro passo, né? Vamos ler o estatuto, ler quais são as regrinhas, ver o que a gente pode fazer e agora, de fato, convocar a Assembleia Geral de Eleição da nova diretoria, tá? Isso é fundamental, esse processo é fundamental, porque ele representa um documento muito importante, que é um requisito, tá? Para registrar a ata de eleição e posse no cartório, que é o edital ou carta de convocação. Só para exemplificar para vocês, edital, carta de convocação, sinônimo, a gente vai considerar como sinônimo, não tem diferença. É porque alguns cartórios citam edital, outros cartórios citam carta de convocação. Na prática, é a mesma coisa. Eu sempre escrevo os dois, porque às vezes o seu cartório, o manual da sua J, o costume da sua J chama edital, o seu da sua J chama de carta. Cara, tranquilo, não tem nada de errado, não tem nenhum porém, não tem nenhum problema, tá? É só para vocês entenderem que esse principal passo, né, que a gente vai convocar a Assembleia Geral, convocar essa eleição formal, vai ser através do edital ou carta de convocação, tá? Isso aqui é o modelinho de carta de convocação. Depois eu vou mandar por e-mail para vocês, eu coletei exatamente os e-mails de vocês para o evento, para ter, e eu vou disponibilizar esses modelinhos para vocês, tá? Então, o que seria, né, Túlio? O que é essa carta de convocação? No estatuto de vocês, está previsto, certamente, que a Assembleia Geral vai ser feita para que a eleição vai ser feita para a Assembleia Geral. Só que a gente tem que convocar. A Assembleia Geral não é uma reunião normal, comum, que está aqui, a gente aqui agora trocando uma ideia, fazendo essa pauta de troca de gestão, tá? A Assembleia Geral é uma pauta mais formal, ela é uma eleição, ela é uma coisa importante para a Jota. Então, exatamente por isso que existe esse instrumento, que existe esse documento, que é para a gente formalizar, deixar altamente formalizado, né, altamente registrado, que a gente está convocando todos os presentes, tá? Então, nesse modelinho, só para mostrar para vocês, eu, diretor-presidente, ou os diretores presidente, financeiro, diretor de gestão de pessoas, ou os membros que abaixo subscrevem, tá? Conforme previsto nos itens X e Y do Estatuto, estão convocando a Assembleia Geral. Existe previsões, e a maioria dos casos é o diretor-presidente ou a diretora-presidente, ou 2 diretores, geralmente o Estatuto sempre prevê, vocês vão pegar que eu vou voltar muito, que a gente tem que ver a previsão do Estatuto, tá? Porque o Estatuto define as regras do jogo, então a gente tem que se ir conforme as regras do jogo, ou até 1/5 dos membros, tá? Isso até é uma previsão do Código Civil. 1/5 dos membros, né, 20%, tem o direito de convocar a Assembleia Geral. Então, 1/5 dos membros podem, logicamente, convocar a Assembleia Geral para fazer essa troca de gestão. É uma previsão, só que na prática vocês sabem que não acontece. Hoje você, entrando como diretora ou diretor-presidente, você lembra que o antigo diretor ou diretora já tinha convocado a Assembleia, porque ele já tinha esse interesse, porque isso é uma coisa que comum já acontece. Mas eu trouxe aqui esse exemplo também para vocês, porque pode acontecer. Então, na maioria das vezes, né, vai ser eu, diretor-presidente, aí coloca, né, Túlio, Souza, Maria, fulano, João de tal, do Estatuto Social, conforme previsto nos itens do Estatuto Social. Então, acho muito interessante vocês preverem, pegar, né, lá no Estatuto, quais são os artigos, tá? Quais são os artigos do Estatuto Social que prevêem isso. Pelo presente, né, pela carta de convocação, convidamos todos os membros da razão social, o nome da EJ, né, qual que é a razão social da EJ, qual que é o nome formal
a gente sempre consulta no cartão CNPJ ou no no próprio Estatuto Social, a comparecerem na Assembleia Geral Ordinária da sua predita empresa sobre o CNPJ número tal. Colocar o número do CNPJ também, bonitinho, importante vocês terem esse processo, tá? Sediado no endereço tal, coloca o endereço da associação. Basicamente, você está falando assim, galera, eu sou diretor-presidente, eu estou convidando todo mundo do DJ a comparecer nessa Assembleia Geral que vai ter, tá? Essa Assembleia dessa empresa jura. A gente identifica sempre com razão social, CNPJ, com endereço, que é para deixar o documento formalizado. Dar formalidade ao documento, dar seriedade ao documento, para qualificar certinho qualquer empresa, tá? Ah, Túlio, eu estou mandando um e-mail para todo mundo do DJ, isso não vai passar para todo mundo da faculdade, da universidade, sim, mas é um processo quase que histórico, que geralmente carta de convocação a galera botava em jornal, colocava na sede sede fora da DJ também. Então, tipo assim, você tinha botava na sede fora da associação, perdão, associação de moradores ou a outro tipo de associação que possa ter milhares e milhares de pessoas associadas, várias pessoas associadas, e eu não tinha, à época, essas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. E a gente coloca, né, a assembleia ocorrerá através da plataforma, tipo Google Meet, tipo Zoom, exatamente a plataforma que a gente está utilizando agora, ou na rua, tal endereço tal, adicionar o endereço completo do espaço físico ocorrerá a assembleia, tá? Porque esse endereço aqui é diferente do endereço da sede da EJ, tá bom? Então, muito importante vocês colocarem o endereço de fato que vai acontecer, se vai ser físico ou se vai ser digital. Até adiantando, eu acho que às vezes uma pergunta que vocês possam fazer, Túlio, posso fazer a Assembleia Geral de forma online? Não vejo vedação nenhuma, e na prática a gente também não vê nenhum tipo de vedação, tá? O grande problema, pessoal, é cartório, é quando a gente vai mandar essa documentação para o cartório. Maioria esmagadora dos cartórios aceita a plataforma, tá? A Assembleia, de forma online. Porque não tem nem muita vedação e também com quase 2 anos de pandemia, fica quase que razoável os cartórios não aceitarem. Por mais que, em tese, exista uma regulação estadual dos cartórios, isso aí vai ser uma prática de vocês questionarem. Basicamente, ligar, mandar um e-mail, tá? Uma coisa que a gente faz com os clientes da Inup, vocês já sabem, e vocês também podem fazer, que a gente tem essa postura de empoderar, de auxiliar, de ensinar vocês a fazer o processo cartório. Estou registrando uma ata de uma associação, né? Falar sempre nos termos mais próximos para eles. Quero saber se eu posso fazer isso via videoconferência. Sim ou não, tá? É a dica que eu dou para vocês também, citar a plataforma, se possível, deixar um link para gravação, gravar a videoconferência, ou fazer um link de uma Google Agenda, que seja compartilhável, e deixar isso sempre disponibilizado se o cartório solicitar, tá? Mas a maioria das vezes coloca o Google Meet mesmo, passa desse processo, a fim de deliberar sobre a matéria da seguinte ordem do dia. Qual que é a ordem do dia? A pauta. O que a gente vai discutir? Qual que é a pauta hoje aqui? Qual é a ordem do dia? Troca de gestão. Explicar o processo burocrático de troca de gestão para vocês. Qual que vai ser a pauta do dia da Assembleia? Eleição e posse dos membros, tá? Agradecendo o comparecimento, subscrevemos-nos atenciosamente, ou subscrevam-nos, né, se for só uma pessoa. E cidade-estado, né, tipo Juiz de Fora, Minas Gerais, hoje é dia 12, né? 12 de janeiro de 2022, tá? Colocar a data, colocar o nome do presidente, a razão social DJ, ou o nome da DJ, com o diretor-presidente, né, se ele estiver convocando. Se for o diretor, colocar o diretor, colocar os membros que assinam, se for os membros que assinam. Quem que assina a carta de convocação? Túlio, quem convoca a Assembleia Geral. Geralmente vai ser o diretor que está saindo, porque na época da carta de convocação ele já era o diretor-presidente, tá? Túlio, aconteceu um problema, felicidade, o diretor-presidente não está na J, desligou da J, aconteceu algum problema. O que eu faço? O que eu posso fazer para ele? Tá? Eu posso, 2 diretores, pode convocar a Assembleia Geral? Galera, se tiver presente, né, se tiver previsto, perdão, se tiver essa previsão no Estatuto Social, nenhum tipo de problema, tá? Sempre lembrar dessa questão da previsão. Aí a gente parte, de fato, para a realização da Assembleia Geral. Não sei se vocês estão percebendo essa lógica, mas a gente não faz a eleição e depois corre atrás para ver os documentos, não. Como que a gente consegue fazer uma troca de gestão mais fácil, mais tranquila, sem dor de cabeça? Quando a gente vai fazendo os documentos com as fases, tá? Então a gente vai fazendo as fases. Pô, a gente está convocando a Assembleia Geral? Então vamos fazer a carta de convocação. Aí, de fato, depois que a gente faz essa carta de convocação, que a gente tem que colocar uma data aqui. E essa data vai ser na data, de fato, que a gente está convocando essa Assembleia Geral, tá? E a gente vai realizar, de fato, a Assembleia Geral, que vai ser essa reunião, que vai ser esse momento, que vai ser esse encontro, essa decisão, essa deliberação. As pessoas vão, uma vez, votar, né? As pessoas vão, de fato, votar qual que vai ser a próxima diretoria, qual que vai ser as próximas lideranças da EJ, tá? Aí aqui também entra mais alguns tipos de dúvidas que as EJs têm, que eu quis trazer para vocês para elucidar, né, para explanar, para explicar melhor esse entendimento. Qual que é o quórum de estabelecimento? Já vi muito cartório questionar isso, às vezes muita EJ não entender. Sempre na previsão do estatuto, tá? Se a gente pegar um artigo
de estatuto social, a maioria deles vão ter algum tipo de previsão assim, ó. As assembleias gerais instalar-se-ão em primeira convocação com a presença dos associados que representem pelo menos metade dos votos associados votantes, tá? O problema é que esses modelinhos é sempre 5, 6 linhas sem nenhum ponto final, né? A pessoa só vai falando, só vírgula, não tem ponto final. Mas só para vocês entenderem essa lógica. A gente vai ter a Assembleia Geral instalada, né, em primeira convocação, na hora marcada, está marcado 19 horas, se isso aqui fosse uma Assembleia Geral, né, às 19 horas, se tiver presente, no mínimo, né, que representem pelo menos, no mínimo, metade dos votos associados votantes. O que é isso? Metade dos membros. Se tem 20 membros na J, o Estatuto tem literalmente essa previsão que eu estou passando para vocês, tem que ter 10 pessoas presentes na chamada, às 19 horas. Aí o presidente da Assembleia, né, vai poder, de fato, começar os trabalhos. Se não tiver metade, a gente não pode começar às 19 horas. E lá na ata, quando a gente coloca, né, no dia tal, no horário tal, no espaço tal, no horário tal, o cartório vai questionar e pedir para informar no corpo da ata. Era a primeira convocação? Foi em primeira convocação? Mais uma vez, qual que é a lógica de ter essa previsão? Porque no atrasos acontece. A gente começou com 5 minutinhos de atraso para esperar a galera entrar. Às vezes pode ter tido uma galera que entrou quando a gente já tinha começado. Normal, mas a Assembleia Geral, isso aqui é um evento, então um treinamento. A Assembleia Geral é um evento muito mais importante. É uma questão muito mais necessária e muito mais, influenciante, né? Mas influencia muito mais para a realidade da EJ. Então, exatamente para saber que atraso acontece, é que a gente faz 2 convocações, geralmente, tá? Túlio, o modelo da minha J tem 3 convocações, tem problema? Claro que não. Aí, qual que é a lógica aqui? E, em segunda convocação, meia hora após o horário originalmente designado, com qualquer número. Túlio, tem 20 membros na EJ. A gente fez a videoconferência, entramos às 19, tinha 9 pessoas. Não tem Assembleia Geral, porque não tem os 10. Túlio, deu meia hora, saiu 3, foi para 5. E aí, pode ter? Pode, porque é qualquer número, segundo essa previsão, tá? Mais um tipo de exemplo, né, que possa aparecer. Túlio, está escrito no meu estatuto que em segunda convocação, meia hora, só se tiver 1/3 dos membros votantes. E se não tiver 1/3 dos membros votantes? Não faz, não vai ter assembleia. Infelizmente, não vai ter, tá? Até quando a gente está produzindo estatuto, né, quando a gente faz processo de abertura de EJ, né, quando alguma EJ tem algum processo de mudança de estatuto, pede uma opinião nossa, sempre quando eu vejo essa previsão, eu dou um toque no pessoal exatamente por isso. Olha, está colocando uma previsão aqui de 1/3 em segunda convocação. Você tem certeza? E já teve, não sei se era EJ, acho que era outro tipo de associação. A galera falou, pô, Túlio, eu quero manter essa regra, porque eu acho que é arriscado eu fazer uma assembleia sem 1/3. Tranquilo, não tem vedação legal, não está errado. Particularmente, eu fiz um comentário achando ele da lógica que eu poderia achar mais interessante. A pessoa falou, putz, eu acho que vale a pena a gente ter essa previsão. Então, isso logicamente pode acontecer, tá? Eu estou fazendo a percepção de vocês aqui de prática, que a gente percebe, mas se a cultura de vocês, se a prática, se o costume da Jota é fazer dessa forma, não tem porquê, não tem nada de errado, tá? Qual é o estabelecimento? Pode falar. Parece que tem gente que a tela tá preta, que escreveram aqui no comentário. Tenta dar uma mexida aí, vou compartilhar de novo para ver se... Claro. Beleza, galera. O Pedro fez um comentário, pessoal. Provavelmente vocês clicaram o nome de alguém, por isso está a tela preta. Aqui que suíte. Não, porque tava aparecendo no menuzinho de compartilhamento ali embaixo. Tá. Mas acho que agora se compartilhar de novo, só ajustar o mouse vai ficar direitinho. Show. Galera, para tá quem tá com problema aí, Gão, valeu, cara, por ter avisado. E se vocês virem algum problema assim nessa questão de transmissão mesmo, galera, pode abrir o microfone e falar aí, tá? Agradeço vocês demais. Quem tava com problema aí, confirma para mim no chat se já melhorou, se já voltou, senão a gente testa de novo. Tá aparecendo normal para vocês aí? Hugo, Vivi, vocês estão conseguindo ver normalmente? Tô conseguindo, para mim tá normal. Tá, beleza. Galera, se alguém quiser comentar que não tá funcionando, pode mandar no chat aí que eu vejo tentar fazer aqui resolver para vocês, tá de boa? Se vocês puderem confirmar no chat aí que tá certinho, que voltou. Não, tá tranquilo, ninguém falou nada não, Túlio. Pode seguir. Tranquilo, show. Só Beleza, então. tira o mouse do menu aí para ficar com a tela limpinha. Claro. É só jogar isso aqui para baixo, que ele fica aparecendo. Prontinho. Tentar jogar aqui, vocês não perdem o conteúdo, não. Então, só retomando esse tópico que eu estava falando com vocês,
é muito importante vocês sempre perceberem, né, qual que é o quórum do estabelecimento, validar de fato qual que vai ser o número mínimo presente de pessoas que tem que ter na Assembleia Geral para que a gente faça de fato, tá, a Assembleia, para que a gente tenha esse número exatamente questão de atraso. E qual que é o quórum de votação? Qual que é o número mínimo, tá? Se não tem nenhuma previsão, se no estatuto, né, se a única questão do estatuto é isso aqui, a gente vai utilizar metade, tá? 50% mais um. Aí, o que é 50% mais um? Qual que é mais que a minha metade, né? Que a maioria dos votos. Se a pessoa tem 20 pessoas na EJ, né? Eu me candidato a ser diretor, se eu recebo 10 votos, eu não estou eleito, porque eu não tive mais da metade dos votos. Eu tenho que ter mais da metade dos votos. Então, teria que ter 11 votos, mesmo sendo candidato único, eu sou o único candidato ao cargo, eu não estou eleito porque eu não tive todos os votos, eu não tive mais da metade dos votos, melhor dizendo, tá? É lógico que se o estatuto, se o regimento interno, o manual que vocês possam utilizar, tá? Tenha algum tipo de previsão contrária, ou algum tipo de previsão, para ser eleito diretor, a pessoa tem que ser eleita com 2/3 dos votos, tranquilo. Aí pode ser 2/3 dos votos dos presentes, né, ou 2/3 dos votos dos votantes também. Tem que conseguir 2/3 dos votantes. Quando fala votantes, é todo mundo associado a EJ. Presentes é quem está presente na EJ, tá? Só para vocês terem essa diferenciação também, que é muito importante. Aí, aquela questão que eu já tinha até comentado com vocês, né, que a Assembleia Geral sempre pode ser pode ser convocada por várias pessoas. A Assembleia Geral, as Assembleias Gerais, melhor dizendo, serão convocadas pelo presidente do Conselho Estratégico. Nesse modelo de estatuto, tem na figura um Conselho Estratégico que tem uma previsão dele convocar pelo diretor-presidente ou por iniciativa própria de pelo menos 2 diretores. Quando ele fala por iniciativa própria de pelo menos 2 diretores, é porque 3, 4, 5, 6, 7, 8 diretores pode convocar, tá? Né? Tem que ter no mínimo assinatura de 2 diretores. Ou ainda a requerimento de pelo menos 1/5 dos membros votantes. Tá? Se a EJ tem 20 membros, tem que ser 1/5, 20%. Tá? Exatamente é uma previsão do artigo do Código Civil, que é muito importante, eu trouxe para vocês aqui. Artigo 60 do Código Civil diz que a convocação dos órgãos deliberativos, das Assembleias Gerais, no caso, far-se-á na forma do estatuto, ou seja, a gente vai seguir a regrinha do estatuto, garantindo a 1/5 dos membros dos associados o direito de promovê-la, né? Eu tenho que garantir, no mínimo, que 20% pode convocar a Assembleia Geral. É no mínimo 20%, é 1/5. Se está previsto no estatuto que 1/6, por exemplo, que vai dar 16%, mais ou menos 16 a 7% arredondando, pode convocar, tá de boa. 1/6, 1/7, 1/8, que a porcentagem está sendo menor. Se eu falo que é no mínimo 10% das assinaturas, se 10% das assinaturas pode convocar, 20% das assinaturas pode convocar também. Entende? Porque o mínimo é isso, né? Então, o máximo que eu posso pedir de assinatura é 20%. Então, se eu estou pedindo 10% de assinatura, o 20% está sendo preenchido. O que eu não posso colocar, por exemplo, é colocar 1/4, porque eu coloco 25%. Quando eu coloco 1/4, 1/3, eu estou colocando 25%, 33%. Não, tem que garantir que 20% dos associados consigam convocar a Assembleia Geral. Então, exatamente por isso que tem que ter muita previsão, muita lógica, né? Prestar atenção na fração. Se for 1/5, saber que só pode aumentar no denominador, para 1/6, para 1/7, para 1/8. Tá? Se for a porcentagem, né, o numeral escrito com a porcentagem, 20%, pode ser 20, 19, 18, 16, 17, qual for. Vai ser essa lógica que é uma previsão. Tá? Até se porventura vocês estão conferindo o estatuto da EJ, esse requisito não está preenchido, galera, muito interessante fazer essa alteração, tá? Na verdade, extremamente interessante, e também fica a dica para vocês conversarem com alguma EJ de direito, para auxiliar vocês, orientar nesse processo, o acompanhamento aí técnico é muito válido para vocês, é muito importante que vocês consigam fazer de forma perene, certinha, a mudança. Tá? Aí o artigo 1º do artigo 29 diz que a convocação. Né? O que é convocação? É a carta de convocação. É esse modelinho que a gente entrega para o cartório. Tá? O cartório não pede uma carta de convocação de mero requisito, não. É uma coisa que é importante, que é necessária e que já está prevista no estatuto na maioria das vezes. A convocação mencionará o dia, a hora e o local da reunião, bem como, resumidamente, a ordem do dia. As Assembleias Gerais serão constituídas pela reunião dos membros que estão em pleno gozo de seus direitos sociais, né? Traduzindo, só se tiver. A gente não vai considerar se o membro estiver licenciado ou se, porventura, o membro estiver em processo de exclusão. Seria uma coisa muito mais extrema que, às vezes, nem muito acontece. Tá? Terão poder de votos efetivos membros associados. Né? Isso aqui a gente pode até interpretar que membro trainee não tem voto. É lógico que o estatuto pode definir que o trainee, por exemplo, tenha voto, mas é quem efetivamente membro associado. Né? O pós-júnior, por exemplo, não entra nessa regra. Considerar-se-á regularmente convocado o membro que comparecer à Assembleia Geral. Então, se o membro convocou a Assembleia Geral, ele está regularizado. Aqui tem até, né, a próprio artigo 5º, essa previsão, que eu já tinha falado para vocês, de estabelecimento, é vedado o direito de voto por procuração. Túlio, o Estatuto da MJ fala que é permitido o direito de voto por procuração. Tem problema? Não, isso é uma definição
meramente técnica aqui, uma avaliação, uma decisão, né? Uma decisão que vocês vão fazer pelo sim ou pelo não, fazendo sim ou não tem prejuízo, tá? Mas eu achei que seria extremamente importante para vocês trazer essa previsão aqui para trabalhar esses conceitos de quem pode convocar, necessidade do quinto, onde que existe a carta de convocação, essa lógica também justamente do quórum estabelecimento, tá? Aí, quando a gente faz a eleição, né, quando a gente faz a assembleia, que a gente vai produzir a ata de eleição e posse. Não sei se alguns de vocês já tiveram experiência, se conseguiram ter experiência, espero que já tenham a experiência de fazer assembleia física, né, fisicamente, mas eu lembro que na minha época era muito comum o responsável, durante a assembleia, ficar com o notebook na mão, digitando, escrevendo, já coletando dados. Pô, você foi eleito? Vem cá, pega os dados, vamos fazer. Já imprimia no final da assembleia, coletava a assinatura de todo mundo, tá? Porque é um processo mais fácil, mais tranquilo. Imagina se isso dá mais a galera, às vezes, que quando a maioria a maioria das pessoas da J não mora na cidade, né? Você faz a assembleia lá no dia 15, lá no dia 20 de novembro, aí, pô, a galera vai embora, vai para casa, Natal, Ano Novo, férias, recesso, aí vai chegar só em março na cidade. Então, assim, era muito comum a galera, às vezes, nem se tocar de fazer essa ata de eleição e posse, tá? Não estou falando que vocês estão fazendo de forma virtual, não precisa fazer no dia, não. Galera, muito bom fazer no dia, tá? Muito bom fazer no dia para gerar, logicamente, essa celeridade que a gente precisa da ata de eleição e posse. A ata, né, esse documento, ele é um documento imprescindível, é um documento fundamental, ele é um documento importantíssimo para a realidade da EJ, tá? Ele é, de fato, muito importante para a EJ, tanto porque é assinatura de contrato. Hoje, para você fazer um processo de assinatura de qualquer contrato, assinar os contratos da EJ, você só tem de fato a autonomia, você só tem de fato o poder, né? Você só está devidamente qualificado para assinar o contrato a partir do momento que você tem a ata de eleição e posse registrada em cartório, tá? Túlio, eu fui eleito no final de dezembro, eu assumo a partir do dia 1º de janeiro e eu tenho um contrato para assinar na EJ hoje. Eu posso assinar? Pode, mas é interessante que você passe a assinar os contratos, e só seria interessante, melhor dizendo, com segurança, só seria totalmente seguro você assinar esses instrumentos quando a ata de posse estivesse registrada. A ata de posse é retroage ao tempo do fato. Se você registrar no final de janeiro, no começo de fevereiro, não tem problema. Está valendo a partir de 1º de janeiro, mas tem que ter o registro. O registro tem que existir, tá? Por isso que não é errado você hoje, por exemplo, no dia 12, né? Enquanto a ata não está registrada, você assinar um contrato datado de hoje. Você hoje, como assumindo o diretor-presidente ou diretora-presidente. Não é errado. Mas é interessante, é válido, o quanto antes é registro para gerar segurança e valor para você. E para tomar atos em nome da EJ também. Seja assinando um contrato, seja na hora de abrir uma conta no banco, seja na hora de assumir uma responsabilidade dentro da EJ, coordenar uma diretoria, ter algum processo de relacionamento com algum membro, com algum gestor, com algum assessor, tá? A ata também, ela é muito válida para gestão de conhecimento. Parece que não, mas dá um exemplo prático para vocês. Uma vez, uma EJ, cliente nossa, recebeu uma ligação desesperada de uma cliente, porque a cliente teve o nome negativado no SPC, porque ela não deixou de pagar a EJ. Tá? E a Jota foi muito inteligente, ela credenciou lá no SPC no Serasa os clientes dele, pô, quando o sistema não foi verificando o pagamento, essa cliente teve essa negativação do crédito dela. E a cliente ficou desesperada para a EJ, logicamente, ela queria fazer o pagamento, que ela não queria ficar com essa restrição. E já tinha passado 3, 4 anos da assinatura do contrato. E o diretor, na época, falou: Túlio, eu não faço a mínima ideia de qual que é de quem que é esse projeto, quem que era o diretor responsável, quem que era o gerente e tal, quem que era a diretoria. Falei, cara, faz o seguinte, pega o contrato dela, ou vê mais ou menos a época da dívida, que pelo Serasa a gente conseguiu ver, ela conseguiu passar para a gente por um print, porque acho que nem tinha mais o login da SPC do Serasa, vamos ver quem que era a galera dessa época, e vamos pegar a ata. Aí foi dito feito, a gente viu, pegou uma ata de eleição, pô, é o fulano, entramos no Instagram, Facebook, não sei, algum pós-júnior achou o WhatsApp desse fulano, mandou mensagem, a gente conseguiu recuperar a senha, conseguiu resolver, e foi bom para a Jota também, porque a Jota recebeu um valor que ela não estava esperando, né? Um projeto inadimplente há muitos anos. Mas só para traduzir para vocês, que às vezes a ata vai trazendo uma questão totalmente financeira ali, é um relacionamento não necessariamente relacionada à própria realidade da EJ, a própria realidade de regulamentação, a própria lógica de regulamentação, a como que a ata vai ser importante, tá? E esse processo da ata também é muito importante, não só no processo de negociação, tomada de atos dentro da EJ, né, mas em validação com o terceiro, tá? Seja ente público ou privado. Galera, vocês estão negociando com o cliente, quanto mais exigente o cliente for, ele, pô, tá negociando com tudo, né?
o Túlio é o gerente de projetos da EJ, eu estou tentando vender para a EJ. Aí a Larissa é a diretora-presidente da EJ. Aí, a hora que eu estou negociando com a prefeitura, com o cliente público, né, eu estou negociando com um cliente mais exigente, geralmente uma empresa de maior faturamento. Se eu mando uma proposta de contrato para ele e está escrito Larissa, não está escrito Túlio, a pessoa vai dar 2 passos atrás e vai querer entender melhor por que a Larissa que está assinando e por que não é um Túlio. Eu vou ter que explicar que eu faço parte de uma associação civil, que eu sou um gerente de projetos, que o representante legal é a Larissa, porque ela é a diretora-presidente, e para dar segurança, né, e também credibilidade, não escrevi credibilidade, previsibilidade também é lógico, mas muita credibilidade, tá? Eu vou mandar uma ata de eleição registrada, com o estatuto e com o QSA, que é o quadro de sócio-administradores, que eu vou mostrar para vocês também, mostrando, olha, não sou eu, mas, cara, nossa empresa está tudo certinha, está toda bonitinha aqui, tá? Então, assim, esse processo de validação com o terceiro, seja para fechar um projeto, seja para fechar uma parceria, qualquer tipo de negociação com a própria instituição de ensino, né, com a própria universidade, é muito comum. Tem visto bastante universidade cobrar a documentação das EJs, não só de ata, também financeiro, mas a ata também entra dentro dessa lógica, tá? Traz segurança para a EJ, assinatura de contrato, negociação, formalizações e previsibilidade, porque não tem imprevisibilidade. A EJ não vai, sei lá, aparecer um cliente que não vai querer pagar o contrato, porque às vezes o cliente, na maldade, viu que o nome da presidente que assinou o contrato não estava lá no QSA, tá? Às vezes o cliente pode agir de má fé, o cliente vai ver ali que não tem uma certa regularização, não vai pagar e vai sumir. Pô, a ata registrada é uma coisa fundamental, tá? Devidamente registrada, é um processo fundamental se porventura você fizer uma cobrança judicial desse valor, tá? Então isso vai influenciar todas as áreas da EJ, não só necessariamente o documento que você tem que mandar para o selo, tem que mandar para o núcleo, para a federação, tá? O registro retroasa ao tempo dos fatos, né, uma expressão que a gente fala ex tunc, só fala essa expressão para vocês, eu já vi alguns cartórios escreverem esse e-mail em documento, para vocês entenderem quem que é. O que eu estou querendo dizer? Que retroage ao tempo dos fatos, tá? Então, é exatamente o exemplo que eu já comentei com vocês, né? Se eu estou registrando a ata no final de janeiro, se a posse foi a partir de 1º de janeiro, tranquilo, de boa, retroage ao tempo dos fatos, tá? Custo de registro, esse custo varia por número de folha, tá? Quanto maior for a folha, quanto maior o maior número de folhas, quanto maior for o número de folhas, né? Se uma ata tem 10 páginas, ela vai ser mais cara que uma ata que tenha 5 páginas. Não sei se vocês repararam nesse modelinho aqui, que ele não tem identidade visual, é um Arial 11.5. Se eu passar outro modelo para vocês aqui, sempre vai ser sem identidade visual, Arial 0.5, margem estreita, tá? Exatamente para quê? Para tentar reduzir o custo para vocês. E quanto menor for o tamanho da folha, menor vai ser o custo, mais interessante financeiramente. De fato, você sabe, o cartório já tem muito dinheiro, vai pagar mais para o cartório, tá? E o registro de ata, galera, o processo de registrar ata de eleição e posse, ele sempre vai ser no cartório de pessoas jurídicas, tá? No mesmo cartório de pessoas jurídicas que foi registrado o estatuto e que foram registradas alterações no estatuto, tá? Toda EJ, né, toda associação, ela tem uma sede. A sede é o endereço, vai ter uma cidade, né? Toda cidade, no mínimo, vai ter um cartório e esse cartório vai ser o cartório de pessoas jurídicas, tá? Então, assim, pode ter realidade. Se eu não me engano, São Paulo tem 10 cartórios de pessoas jurídicas, então, assim, cada EJ vai depender de um cartório ali para sempre, ela está sempre vinculada nesse cartório, tá? Mas a maioria esmagadora das outras cidades é um cartório de pessoas jurídicas. Tem, às vezes, cidade muito pequena que o cartório é tudo, ele faz tudo e também faz o registro de pessoa jurídica, tá? Mas é sempre no cartório que o estatuto da EJ está registrado. É porque, às vezes, principalmente quando a pandemia, a galera falava assim, Túlio, a EJ é de Belo Horizonte, mas eu estou em Uberlândia, posso registrar no cartório daqui? Infelizmente não. Tá, ata, própria alteração do estatuto, até dando de curiosidade para vocês, o livro diário, né, que é um documento importante, necessário para o CNJ, não pode ser feito em outro cartório, sempre no cartório da pessoa jurídica, tá? Sempre no cartório de pessoas jurídicas que a EJ foi fundada e vai ser literalmente que só pode ser o cartório da sede da cidade, da sede de vocês, tá? O cartório de notas, né, pode ser necessário que vocês levem a documentação ao cartório de notas. O que é o processo de cartório de cartório de notas, tá? Alguns cartórios exigem reconhecimento de firma nos documentos, tá? Quando vocês vão levar a documentação física, reconhecimento de firma, tá? Só não sei se alguém já fez algum processo de reconhecimento de firma, mas não é nada burocrático. A gente pega o documento, pega a folhinha do documento, eu assino, levo lá no cartório e falo, cara, você pode reconhecer a firma dessa assinatura aqui? O cartório vai botar um selinho comprovando que aquela assinatura é minha, que o Túlio assinou aquele documento, tá? É isso. Basicamente isso, como os preços são tabelados, em Minas mais ou menos é coisa de R$ 8, tá? Outros estados 9, 10, não varia muita coisa disso não. Mas é necessário o reconhecimento de firma. Então, por isso que eu estou falando para vocês, o registro da ata sempre vai ser de pessoas jurídicas. Ah, Túlio, mas eu sei da minha J, ex-presidente e tal, a galera falou que foi num cartório de notas, né? Que geralmente
para achar cartório de notas, e até para achar de cartório de pessoas jurídicas, Google, cartório de pessoas jurídicas e o nome da cidade. Cartório de notas, mesma coisa. Cartório de notas mais o nome da cidade. Tá? Cartório de notas é que faz serviço notarial, que vai fazer o registro de reconhecimento de firma. Porque o cartório de PJ não faz reconhecimento de firma, são coisas diferentes para elucidar isso, para explicar isso para vocês. Tá? É uma coisa fácil de achar esse cartório de notas. Geralmente tem fila na porta. Sempre vai ter fila na porta no cartório de notas, porque sempre tem uma galera esperando para chegar a vez de reconhecer firma, que é uma coisa muito rápida que muita gente faz. Então sempre tem essa filinha. E geralmente cartório bota banner, bota nos visores, né? Bota na identidade visual deles ali, no que ele está utilizando para representar o nome dele, que ele faz reconhecimento de firma. Então é fácil você bater o olho e ver que faz reconhecimento de firma. Tá? Outra coisa importante também, pessoal, sobre convênio com a Receita Federal, é muito importante, quando vocês forem registrar ata de eleição e posse também, fazer um documento que chama DBE, tá? Documento Básico de Entrada. É mais ou menos esse documento aqui. Qual que é a lógica do DBE e qual que é a importância do DBE? O DBE é um documento da Receita Federal, tá? Ele não é um documento do cartório, ele é um documento da Receita Federal. Que hoje é a Viviane, a diretora-presidente da EJ. Aí, para essa nova gestão, né, a Viviane era presidente até 31/12. Aí agora a Maria vai assumir dia 1º de janeiro, assume como diretora-presidente. Lá na Receita Federal está o nome da Viviane como representante legal. A gente tem que fazer um processo para retirar o nome da Viviane e botar o nome da Maria. Como que é o processo? Esse documento básico de entrada, tá? Queria muito que isso aqui fosse um Word, que eu editasse aqui e jogasse os dados para vocês, mas não é, tá? Aqui tem o número de protocolo, tem o número de identificação, tem o nome CPF da diretora-presidente aqui. Eu só, logicamente, joguei uma barra para não compartilhar dado de cliente, tá? Esse documento, inclusive, exatamente pela necessidade dele, pela importância dele, é extremamente interessante que a própria contabilidade faça, tá? Então, falando para todos vocês, logicamente, tá para fazer a troca de gestão, manda mensagem para a gente, faz uma solicitação lá no ONV, que é a plataforma que a gente utiliza, manda a ata e pede o DBE para que a gente faça o DBE para vocês, tá? Que é importante que a contabilidade faça, porque tem umas informações que a gente coloca aqui, se porventura tiver um dado errado, pode gerar prejuízo futuro para a J, tá? Então, é importante exatamente que a contabilidade faça, que a gente vai ter esse conhecimento técnico, tá bom? Então, o DBE, ele vai aparecer quando você está registrando a ata de eleição em posse, se tiver troca de diretoria-presidente, de diretor-presidente. Era a Viviane, foi a Maria. Mas na outra J, era a Larissa presidente até 31/12 e a Larissa foi reeleita. Faço o DBE? Não faço. Porque eu não preciso, por que eu vou tirar o nome da Larissa e botar o nome da Larissa? Não preciso, não tem necessidade. Não tem alteração, tá? Então, assim, é importante vocês identificarem essa lógica de DBE para sacar por que essa questão do convênio da Receita, tá? Qual que é a lógica? Alguns cartórios, melhor dizendo, a maioria dos cartórios tem convênio com a Receita Federal, tá? A maioria dos cartórios tem convênio com a Receita Federal. Então, você leva a ata, mais os documentos que eu vou abordar com vocês, e o DBE. Você vai levar tudo junto. Você já resolve tudo por lá. Leva a ata, na hora que sair a ata registrada no cartório, o nome na Receita Federal já está atualizado, tá? Que é o quadro de sócios administradores, tá bom? QSA, quadro de sócios administradores, ou também SCPJ, vocês podem ver essa nomenclatura. Ficha cadastral de pessoas jurídicas, tá? Basicamente, é esse modelinho aqui. É esse papelzinho, esse print aqui que eu tirei do site da Receita, tá? Aqui tem o CNPJ, né? Aqui tem o nome empresarial, tá? A associação civil não tem capital social, tá certo mesmo, tá em branco aqui. Capital social geralmente para sociedade empresária, sociedade anônima, outros tipos de pessoa jurídica, tá? A empresa júnior, vocês sabem, né? Chama de empresa júnior, mas qual que é a natureza jurídica? Qual que é o tipo de CNPJ? Qual que é o tipo de pessoa jurídica? Associação civil, tá? E aqui fica o nome de quem é a diretora ou diretor-presidente, tá? Na STJ, né, que era Viviane, até 31/12 ficava Viviane. Depois a gente faz o DBE para colocar o nome da Maria aqui. Se porventura a EJ era Larissa presidente, continua Larissa, o nome da Larissa continua aqui, tá? Então o DBE, né, o documento básico de entrada, o DBE, ele vai ser necessário quando se tem a troca do representante legal, né? Se houve a troca do representante legal da EJ. Se houve uma troca da diretoria-presidência de quem assume esse cargo, considerando que em algumas EJ é possível essa realidade de reeleição. E o convênio do cartório da Receita. Então a gente tem que sacar se vai ter o convênio do cartório, porque se tem convênio, você já registra tudo lá. Aí já resolve, já mata duas coisas para o CNJ, já desenvolve a EJ também, você já deixa tudo prontinho, tá? Se porventura não tiver convênio, tá? Túlio, como que faz se não tem convênio? Primeiro registra a ata no cartório, depois que a ata sai registrada no cartório, que a gente faz o DBE,
tá? A gente só pode fazer esse DBE depois da ata registrada no cartório. Então, galera, é fundamental conversar com a gente, principalmente avisar a gente quando for levar a ata de direção de impostos no cartório, para ser o caso. Se vocês não sabem se o DEB cartório tem convênio, cara, a gente entra em contato com o cartório e avalia isso com vocês, tá? Para ajudar a facilitar e jogar esse valor para vocês na prestação, tá? Então, esse aqui é um modelinho de ata, tá? Vou compartilhar com vocês, mas vou passar alguns pontos importantes. Ao dia tal, do mês tal, do ano tal, às tantas horas, por via digital, através da forma Google Meets, ou, né, aí a gente cortaria isso ou na rua tal, bairro tal, cidade tal, CEP, adicionar o endereço completo do espaço físico do Correio Assembleia, mais uma vez, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os membros da Razão Social DJ, inscrita no CNPJ, sediada no interesse tal, a fim de deliberar sobre a ordem do dia constante na carta de convocação da Assembleia Geral Ordinária, entregue no dia X do X de 2020, tá? O 2022, anexado essa ata, tá? Cara, sempre o estatuto vai colocar com quantos dias de antecedência tem que ter a carta de convocação, tá? Então, assim, essa data aqui, essa data da carta de convocação, a gente sempre vai ter que fazer um cálculo com ela, considerando a data daqui da ata de posse, tá? Vocês não podem deixar de perceber essa previsão dessa ata, que isso aqui é muito importante. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo presidente, por quinto, pipipipopopó, mediante carta ou por correio eletrônico enviada a todos os membros com antecedência mínima de 3 dias. Então, se a gente está colocando que a Assembleia Geral está acontecendo no dia 10, cara, o máximo de data que tem que ter aqui é o dia 7, tá? Interessante jogar dia 6, dia 5, pode colocar com antecedência maior, tá bom? Mas ter essa previsão, ter essa lógica para vocês, tá? Tem essa noção. Conforme previsto no Estatuto XX, né, qual vai ser a previsão do Estatuto Social, a Assembleia Geral foi instaurada em primeira ou em segunda convocação. Informar, foi em primeira? Foi em segunda convocação? Se quiser, pode até completar com X membros votantes, né, com 10 de 20 membros votantes. Os presentes elegeram, conforme previsto no artigo XYZ do Estatuto Social, como o membro para presidente da Assembleia que convocou, né, ou a certa pessoa para secretariar. O que é isso aqui? Presidente e secretário da mesa é uma figura que sempre vai aparecer. E na maioria dos estatutos tem a previsão. A de Assembleia Geral será presidida preferencialmente pelo diretor-presidente ou, na sua falta, pelo vice-presidente. Será secretariada por fulano, por ciclano, por beltrano, tá? Então, galera, é assim, é muito importante você seguir a previsão do estatuto, tá? E presidente é quem vai tocar a ordem do dia, tá? Secretário da mesa é quem vai, de fato, reduzir a termo a ata e vai escrever a ata, tá? Então, essa que é a figura, essa que é a importância do presidente e do secretário da mesa, que é importante citar. Qual que é a ordem do dia? Na ordem do dia foi discutido o seguinte assunto: eleição em posse dos membros da diretoria executiva. É literalmente o que está escrito aqui, e sempre vai ser. Na carta de convocação, na ata, a gente tem que copiar a ordem do dia da carta de convocação. Não pode ter diferença, tá? Não pode ter diferença. Participaram da votação todos os membros efetivos, né? Então, aqui estava todo mundo presente, todos os membros efetivos que compareceram à Assembleia Geral, participaram os membros efetivos que compareceram à Assembleia Geral, tá? Então, de fato, estava presente, estava votando ali, votou quem estava presente. Foi iniciada a eleição para a nova diretoria, empossada em... Galera, muito importante esses dois detalhes. Citar a data de posse, a partir de 1º de janeiro de 2022, que ficará no cargo a partir de 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, tá? Ah, Túlio, é fácil. A minha J gestão anual começa 1º de janeiro de 2012. Excelente. Eu posso escrever aqui para 2022. E para o EJ, às vezes, que a gestão é de 6 meses. E o MJ, que às vezes é gestão anual, mas começa em março. Começa dia 31 de março ou começa dia 1º de abril? Então, começa a entrar essas discussões. E contrato que tem que ser assinado no dia 31 de março e o contrato dia 1º? Quem assina qual? Não é prejuízo, na verdade, é segurança colocar essas datas. Como resultado dessa, foram eleitos os seguintes membros para os efetivos para os cargos, tá? Vocês vão colocar o nome, cara. Aqui, galera, o máximo de dados que vocês colocarem é mais interessante. Nome completo, profissão, né, estudante, nacionalidade, brasileiro, data de nascimento, 19/11/94, portador da RG 3858661, CPF, 125, 175, presidente domiciliado, Rua L. Tomás, 95, pipipi, papapó, bairro, CEP da Estado, como diretor-presidente, diretor vice-presidente também, diretor de projeto também. Aqui nesse exemplo são só os 3 diretores, tá? E vocês podem colocar um campo, inclusive, para o diretor eleito assinar aqui, tá? Vocês podem puxar uma linhazinha e ele assina aqui. Aí embaixo assina o presidente da mesa e o secretário da mesa. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi suspensa pelo tempo de lavratura da presente ata, represente a sessão, a presente foi lida em voz alta, assinado pelos candidatos. Basicamente, fala, galera, a gente terminou um pouquinho, fechou, foi escrever a ata, Rema Brima, a galera assinou.
é que, em tese, isso aconteceria na Assembleia Geral, ou seja, na maioria das vezes não acontece. Cidade, cidade, dia, mês, ano. Só botar, né? Juiz de Fora, Minas Gerais, 12 de janeiro de 2022. Tá? DBE, já abordei com vocês, né, essa importância, a lógica do documento básico de entrada. O Hugo comentou muito bem que no site da INAP tem um e-book sobre troca de gestão. Além de ter modelos de documentos também, está muito bem explicado esses documentos, caso vocês queiram consultar depois, deixar salvo no Drive DJ, deixa, vai ser um material bacana para vocês. O QSA também, super bacana. Tá? Galera, lógico que eu vou mandar esse conteúdo para vocês, mas quem quiser aproveitar para tirar um print. Requisito da ata, local e data, conforme a data de convocação, muito conforme a data de convocação. Convocação que a Assembleia foi estabelecida, se é a primeira em convocação, se possível, citando o artigo, tá? Nomeação do presidente e secretário da mesa, não é presidente da EJ, é presidente e secretário da mesa, da Assembleia. Citar a ordem do dia, citar com dados completos os eleitos. Quando eu falo dados completos, é nome completo, profissão, nacionalidade, data de nascimento, portador, CPF, RG, endereço, tá? Tudo bonitinho. Citar o resultado das votações, tá? Colocar qual que foi a porcentagem, né? A pessoa, o Túlio recebeu 10 de 15 votos, a Viviane recebeu 20 de 20 votos, tá? Citar a data da posse, citar datas do mandato, tá? De mandato, são essas duas datas, assinatura dos eleitos, assinatura dos presidentes, do presidente e do secretário da mesa, tá? Então, se vocês forem fazer o processo físico, dica para vocês do reconhecimento de firma. Fazer do presidente e do secretário da mesa, tá? Fazer do novo presidente no requerimento, que eu vou mostrar para vocês, e no DBE, se necessário. Ah, Túlio, às vezes o reconhecimento de firma no DBE não é necessário? Não, se for físico, vai ser necessário. O problema é porque, tipo assim, se não tiver troca de presidente, aí o reconhecimento de firma fica aqui, ó. O cartório já sabe, ele já está acostumado, ele coloca o selinho aqui, tá bom? E tem a lista de presença também, tá? Só fechando, melhor dizendo, reconhecimento de firma. Presidente mesa, presidente da mesa e secretário da mesa na ata, tá? No corpo da ata, do presidente no requerimento e o DBE, se for necessário, se tiver essa troca. Túlio, estou fazendo o processo de forma digital, ou o cartório autorizou eu entregar fisicamente, mas assinado do site. Confere se ele quer reconhecimento de firma. A maioria das vezes ele não pede reconhecimento de firma, tá? Mas a valinha questiona que pode acontecer dele pedir, por exemplo, no DBE, que o DBE é um documento da Receita Federal, tá bom? A lista de presença, galera, é nada mais do que colocar quem estava presente, que assina os diretores presidentes, assina os diretores eleitos, assina o diretor, presidente e secretário da mesa e assina quem participou. Basicamente é colocar nome e assinatura, tá? Isso aqui é um modelinho de lista de presença que eu vou compartilhar para vocês. Nome CPF, assina do lado, nome CPF, assina do lado, nome CPF, assina do lado, tá? Pode preencher nome, pode só botar o nome, que vai estar com a grafia da pessoa, CPF, também pode ser dessa forma, preenchendo com os dados bonitinhos aqui também, tá? Que é muito importante para vocês. Túlio, tem MJ, tem o costume de fazer lista de presença ao final, aqui para baixo do documento, todo mundo assinar. Pode ser feito? Cara, pode. Não recomendo. Eu recomendo fazer uma lista de presença bonitinha, tá? Mandar uma lista de presença bonitinha com assinatura para evitar qualquer prejuízo para vocês, tá bom? E tem o requerimento, né, que eu falei aqui para vocês. O que é o requerimento, galera? É um pedido formal, tá? É um pedido formal que a gente vai ser feito, vai ser assinado pelo então presidente, ou seja, vocês estão registrando a ata no dia 12 de janeiro de 2022, e eu, Túlio, assumi a diretoria a partir de 1º de janeiro, eu sou então presidente, é o atual presidente. É quem está na data do requerimento é como diretor-presidente, que vai ser usualmente, mas na maioria das vezes, a eleição já rolou, eu já assumi, eu estou levando a ata para ele registrar, tá? Esse é o modelinho. Ao cartório de ofício de registro de títulos e documentos civil das pessoas jurídicas da comarca da cidade, eu, Túlio, profissão, nacionalidade, data de nascimento, portador, residente, representante legal da pessoa jurídica constituída sob a forma de associação civil, denominado o nome da J, concede tal, tenho requerido o registro da ata de eleição e posta referentividade juntando tantas vias. Vias é o número que você vai levar, tá? Acho muito bacana vocês sempre levarem presencial 2 vias, levar 2 vias da ata, levar 2 vias do DBE, tá? Levar 2 vias da lista de presença, levar 2 vias da carta de convocação, pode levar. Cada cartório tem sua exigência, mas faz as 2 vias bonitinho, com certeza vai ser bacana para vocês ter essa cópia desse documento no momento de entregar, tá bom? Então, nesse texto, pede deferimento, cidade, estado, né, o dia, nome completo e o nome da associação, tá bom? Então, essas são as listas de documentos que a gente já abordou. Carta de estado de convocação, a própria ata, a lista de presença e o requerimento. DBS, se necessário. Por que se necessário? Se tiver troca de eleição, tá bom? Galera, não tem prejuízo o documento válido se for feito de forma física ou de forma online, tá? O de forma física vai ter esses requisitos padrões que eu passei para vocês, só ter observação com agendamento. Por conta de pandemia, cartório está funcionando com horário de agendamento. Então é bacana você ligar, mandar um e-mail antes, agendar, não chegar de supetão achando que o cartório vai atender, na maioria das vezes não atende, tá? O online, ele vai ter os mesmos requisitos.
tá? É a mesma necessidade, todo esse padrãozinho que eu falei para você. Só tem questão da assinatura. O cartório vai aceitar uma assinatura por site, tá? E quando eu falo assinatura por site, é um processo padrão de assinatura. Não é pegar a foto do documento, eu assinei um papel aqui, tá? Eu tirei a foto do seu celular, joguei um JPEG no contrato, na ata. Não, isso não é válido. É usar o Authentic, é usar o ClickSign, é usar o DocSign para processo de assinatura, tá? Para vocês entenderem, se o cartório falar padrão ICP Brasil, ou assinatura com certificado digital, padrão ICP, Instituto de Chave Pública Brasil, ou o certificado digital, é um documento, é um arquivo de computador, formal, sério, tem até uma lei que regula isso, que credencia essa assinatura. Isso tem custo, isso é um custo muito alto, tá? Então, assim, assinatura com certificado digital, ICP Brasil e certificado digital, que a gente vai numa certificadora e faz o documento, tá? Só para vocês entenderem essa realidade também. E a gente está fechando aqui para partir para as dúvidas, também com o horário já avançado. É muito importante, logicamente, que vocês registrem a ata de eleição e posse o quanto antes para liberar o banco. A maioria das vezes corta, né? O banco do nada, tira o acesso do DJ. Você está no aplicativo, você está no site, caraca, cadê o dinheiro do DJ? Perdi o dinheiro do DJ, porque a ata não está atualizada. Tá? Muita atenção com a data de vencimento da gestão, muita atenção com isso. Tá? Quando eu falo para vocês para colocar a data de eleição aqui, ó, a data do final do mandato, não é só para você saber certeza que dia que termina, que dia que assina o contrato, que dia que a próxima ata de eleição já é interessante que ela esteja registrada. É também por conta disso aqui, é para não perder acesso ao banco. Então, quanto antes registrar, o quanto antes, tá? E, galera, somente com a ata registrada que o banco vai liberar para vocês o acesso, tá? A maioria dos bancos já corta automático, ele nem questiona, né? Eu sei que alguns bancos, você manda mensagem no chat, os bancos mais modernos, pode ter um atendimento personalizado, mas a maioria do nada corta sem avisar vocês. Então, assim, a atualização do banco é essencial, é necessária, e tem que ter a ata de eleição e posse registrada. Registrou, pega a ata bonitinha, com os selinhos do cartório e manda para o banco, tá? Banco que vocês conseguem atendimento fácil por aplicativo, vai ser mais fácil ele receber, mas banco mais tradicional, uma Caixa, Banco do Brasil da vida, conforme algumas EJs devem saber, presencial, tem que o diretor-presidente, às vezes até o financeiro, assinar, que dependendo da forma que está prevista no estatuto de vocês, quem são os responsáveis, tá bom? Galera, passo a passo, né? Como que eu faço a troca de gestão? Convoco a Assembleia Geral conforme o estatuto, já faço a carta de convocação, já assino. Faço a Assembleia Geral e elejo a nova diretoria, já faço a ata de eleição e posse e coleto a assinatura também da lista de presença, tá? Pensando isso aqui num termo presencial, mas nada impede de vocês fazerem logo após a reunião virtual. Confecciono o requerimento e peço assinatura, solicito o DBE para minha contabilidade, se for o caso. Eu vou fazer o reconhecimento de firma no cartório de notas, se eu for entregar presencial, vou registrar a ata de eleição e posse nos demais documentos, a gestão está registrada, fechada, atualizada. 9 passos, passo a passo, só para a gente fechar essa lógica para vocês, tá? Passa agora para o campo de dúvidas, se vocês quiserem questionar, comentar alguma coisa. Eu já vi uma galera postando a gente aqui no Instagram, marcando, mas fica aí mais conforme o Gão já comentou também, se porventura vocês quiserem compartilhar e acessar também o site, tá? inupcontábil.com, o e-book tá lá, conteúdo tá lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A Mariana levantou a mão. Mariana, se quiser pode falar, tá de boa. Oi, Túlio, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui na Insight a gente tem 2 diretorias em vacância, né? Uhum. E a gente vai ter que botar na ata essas 2 áreas, mas aí a gente bota como sendo representante do, exemplo, administrativo financeiro, como que funciona isso? Ah, beleza. Qual que é a importância, tá? Essa questão do comentário sobre vacância também, que é muito válido. É interessante para a EJ que, primeiro, veja se tem previsão no estatuto sobre vacância. Eu acho que o Léo até levantou essa hipótese comigo, eu passei para ele. Aí a primeira coisa que a gente fez foi olhar a previsão do estatuto, tá? Na previsão do estatuto, coloca que se não tiver diretor, tem que ser eleita uma nova diretoria, tem que ser uma nova pessoa, tem que ser nomeada uma nova pessoa para assumir. Então, no caso de vocês, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, tá? Não teve candidato, né? E a diretoria vai ficar em vacância. Então, vocês em Assembleia Geral podem decidir, conforme a previsão do estatuto, que o fulano vai assumir como diretor A e o ciclano vai assumir como diretor B. Aí você vai citar literalmente. Você vai citar literalmente como se fosse no modelinho de ata aqui, tá? Mas aí usa o nome... Ai, desculpa. Não, relaxa. Usa o nome diretor ou representante, diretor. porque a gente tem usado o Não, nome pode colocar representante. diretor, porque ele foi nomeado diretor, entendeu? Você está nomeando ele em ata. Tá. Pode colocar ele como diretor, tá bom? Obrigada. Beleza, e até foi bom você levantar essa hipótese, mas uma análise que eu faço para vocês, tá, pessoal? Tipo assim, às vezes,
ainda mais que a gente conversa com abertura de AJ, e iniciativa, né? Que é o nome que geralmente vocês utilizam, a J, às vezes, desenha 7 diretorias, 5. Aí eu faço a pergunta para a galera, tem processo? No trabalho, quando a gente faz processo de abertura, não é decidir o documento da EJ. A gente tem um trabalho muito consultivo de orientação. Mas uma análise que eu faço para vocês hoje. Sua EJ tem quantas diretorias? Tem 7. Tem processo para preencher 7 diretorias? Será que vocês não desenharam 7 diretorias e depois vocês escolheram o processo para essa diretoria? Faz o inverso. Desenhe os processos da EJ. Desenhou os processos da EJ? Quantas diretorias eu preciso agora? Eu tenho certeza que se fizer esse exercício, essa racionalização, vai diminuir o número de vacâncias de diretoria. Tá? Isso aí eu não tenho edificação, não tenho, como é que eu disse? Eu não tenho dúvida, não, que isso rola muito. Não só porque na minha época a J geralmente tinha 5 diretorias, hoje a maioria tem 3, tá? Logicamente, não estou falando que a J de vocês está com 7 diretorias está errada, nem que a J que tem 3 está certa, tá? Cada realidade é uma realidade, né? Cada J tem suas peculiaridades, tá bom? Larissa, Eu tenho... pode falar, depois eu respondo a Larissa, relaxa. Não, é só porque, então, se a gente bota na ata que essa pessoa é diretor, quando a gente bota no contrato, a gente também vai ter que usar o nome diretor, né? Exatamente, vai ter que alinhar isso. Exato. Sabe por quê? Imagina que está previsto no estatuto de vocês, que é o diretor financeiro que assina o contrato. Aí não tem diretor financeiro no contrato. E não tem previsão no estatuto falando se não tem diretor financeiro na ata. Perdão, vou repetir para ficar mais claro. No estatuto de vocês está previsto que o diretor financeiro assina os contratos. Aí a gente foi na ata, não tem diretor financeiro. E não tem nenhum lugar escrito no estatuto que, na falta de diretor financeiro, assina outra pessoa por ele. E aí, quem que assina? Não tem, a gente vai ter que interpretar. Para segurança, bota o Léo, bota o fulano, bota você, bota quem for, para ser o diretor para assinar. Logicamente, ele vai assinar todos os documentos que o diretor tem que assinar, tá bom? Tá bom, obrigada. Agora eu acabei. Nada. Não, você quer perguntar mais alguma coisa? Pode falar. Não. Tá? Tá ótimo, obrigada. Então, eu que te agradeço pela participação. Galera, se vocês quiserem abrir o microfone, pode abrir. Eu vou responder a pergunta da Larissa. Se as pessoas quiserem mandar mais comentários pelo chat, pode mandar, tá? Larissa, 2 editais, em tese, são os 2 citados na ata, tá? E são 2 datas que você vai citar na ata também, tá? Esse é o processo correto. O que muita J faz, eu não vou recomendar isso para vocês, que é uma questão por custo também. Você pode fazer 2 editais e colocar um edital só e uma data só na ata de eleição, hipótese por questão de custo, tá? Por economia. Mas se teve uma assembleia, teve 2 datas, cita as 2 datas na ata também, tanto no edital, tanto na ata, tá? Se vocês querem otimizar, aproveitar e reduzir custo, coloca uma data só, conversa com a J inteira, vê se todo mundo da J concorda de fazer dessa forma, tá? Não vejo muito prejuízo para vocês, não. Disponha. Tá, Larissa? Qualquer dúvida, galera, se tiverem, pode mandar no chat aí, pode mandar no áudio também. Tudo. Pode falar. Noite. Então, nós fizemos a eleição no final do ano passado. E até então, nós tínhamos presidente e vice, e acredito que mais 4 diretorias, que seriam diretoria comercial, diretoria administrativa, diretoria de projetos e diretoria de produção. Decidimos que não teria mais a direção de produção, portanto, ficaram as outras. É necessário refazer o estatuto para poder registrar a ata? Não, depende. Essa diretoria é diretoria de produção que vai ficar em vacância, né? Exatamente. Você já registrou o estatuto em cartório? Foi registrado o ano passado, o novo ainda não. Tá, e tá previsto lá uma diretoria de produção, não tá? Tá lá, exato. Exato, perfeito. Justamente por estar previsto no estatuto essa diretoria, ou você tem que eleger alguém na ata, ou você vai colocar que vai ficar em vacância. Se você quer extinguir uma diretoria, você tem que trocar no cartório, tá? Entendi. Você tem que trocar o estatuto no cartório. O que você pode fazer é, na próxima vez que você for trocar a diretoria, você registrar uma ata de eleição e de mudança de estatuto. Aí você faz a mudança de estatuto primeiro, falando que foi reduzido de 5 para 4 diretores, aí logo após você nomeia os 4 diretores, entendeu? Entendi. É mais interessante. Posso deixar em vacância? Posso. Aí é um comentário que eu fiz para a Mari mais cedo, na primeira pergunta, pra você avaliar isso, tá? Certinho. Obrigado. Nada. José comentou se as assinaturas podem ser feitas através da Authentic. Galera, se o cartório aceitar, sim, tá?
Juiz de Fora eu sei que aceita, Belo Horizonte agora eu lembro de cabeça que aceito, cartórios Rio, São Paulo, capitais aceitam, tá? Na maioria das vezes vai ser aceito sim, tá? Mais uma vez, botar assinatura por site, com protocolo, com credibilidade, com segurança, tá? Foto de assinatura em hipótese alguma, mas a dica para vocês é avaliar com cartório. Já de boa, Zé, disponha, cara. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, abrir o áudio, mandar no chat aí, mete bronca. Opa, Túlio, Pode falar. boa noite. Boa noite. Uma dúvida, vocês vão compartilhar esses slides com a gente? Cara, vou sim. Vou compartilhar sim, tá? Eu vou mandar o material para vocês no e-mail depois. Perfeito. Então, Tá bom? uma segunda dúvida é o seguinte, a nossa troca de gestão ela é um pouquinho atrasada, entre aspas, então, na Seiva, a nossa troca de gestão o fim de um mandato está marcado para meados de fevereiro, então a gente tem um tempinho útil nesse começo de ano para fazer convocação, registrar ata, ir para o cartório, só que tem uma dúvida. A gente já fez a eleição no final do ano passado por ferramenta online, então, votação secreta e tudo mais, já divulgamos os resultados. A dúvida é, a gente pode usar as porcentagens das votações que foram feitas com os membros, só votaram membros ativos e tudo, edital de eleição, tudo bonitinho. Pode. A gente pode validar na Assembleia Geral os resultados de porcentagem das chapas e dos candidatos? Humberto, já foi eleito, né? Vocês já fizeram o foi. processo de eleição. Cara, já está eleito. Foi a Assembleia Geral convocada certinha, bonitinho? Então, ainda não. Esse é o ponto. A gente fez a eleição de forma... Se a gente for pensar do ponto de vista... não burocrático, do ponto de vista jurídico, a votação foi antecipada, mas precisa da Assembleia para reconhecer o resultado. Exato, exatamente. Cara, é isso. Marca uma Assembleia, já coloca que esses foram que as pessoas, né? Que você se candidatou, que o Caio, por exemplo, candidatou na Seva, que outra pessoa se candidatou, e que, lógico, eu acredito que vai ser, se for, que por unanimidade os presentes concordaram que esses serão os diretores. Fecha a ata, assina e manda para o cartório. Perfeito. E caso não tenha sido uma unanimidade, tipo, que a gente sempre trabalha com voto na chapa e nulo. Aí você vai colocar quantas pessoas não concordaram, sacou? Se você está trabalhando com a realidade de voto nulo, aí você vai botar sim a favor, quantos foram sim a favor, quantos foram não, quantos votaram nulo e quantos votaram em branco se tiver essa realidade, tá? Perfeito. Último ponto. Vamos supor, eu tenho um número de votantes de 46 pessoas e na minha assembleia comparecem 40. Ainda está no quórum, está bonitinho, só que aí eu reconheço o resultado dos 46 votantes, porque eu não tenho o dado de quem votou em quem. A gente fez um sistema de votação secreta, então eu só tenho X foi em tal chapa, Y foi nulo, faço a porcentagem de 3, eu não tenho quem votou em quem. Então eu reconheço por porcentagem, mesmo que eu englobe membros que não estão na Assembleia. Então, mas quando você fez o sistema de votação, você não consegue validar dos 40 quantos votaram sim, quantos votaram nulo, quantos votaram não? Eu não sei, eu consigo o total. Por exemplo, 3 votaram, mas dos 40 em si não, porque eu não sei quem são os 40. Eu só tenho o número total. Entendi. Cara, considera em cima de 40 mesmo, que é o número que você tem, sacou? Pega a porcentagem que o sistema está te dando e utiliza o sistema, tá? Foi até bom você ter levantado essa hipótese, porque de fato tem gente que utiliza o sisteminha, né? É válido esse sisteminha para vocês. É bacana também, se vocês quiserem, logicamente, manter sigilo para evitar, né, qualquer tipo de compartilhamento, tá? Mas, enfim, utiliza em cima da porcentagem que o sistema está te passando mesmo, tá bom? Perfeito. Beleza, então. Muito obrigado, Túlio. Nada, disponha, cara. Abração para você. Valeu. Obrigadão pela presença.
Galera, eu acho que tinha outra pessoa com a mão levantada aqui, tá? Junto com o Humberto. E eu não sei quem fica, eu perdi aqui. Se quiser levantar a mão de novo, tá? Eu tô de olho aqui agora. Era mais para perguntar aqui, você falou um problema que minha empresa está passando hoje, que é um cliente que inadimplente, né? Aham, Você contou que tinha uma pessoa, que uma empresa que vocês assessoram acabou aham, colocando o nome dessa pessoa no SPC ou alguma coisa assim para cobrar. aham. Como é que faz isso? Cara, você pode entrar em contato na SPC Serasa e contratar um plano. Eles vendem plano para esse processo de cobrança, tá? A Uhum. dica que eu te dou é tentar negociar com esse cliente, tá? Primeiro ligar, formalizar por e-mail, se for o caso, esse processo de cobrança. Tem um instrumento que chama notificação extrajudicial, que também é bem bacana, geralmente dá resultado, que é tipo uma ameaça de processo, tá? E depois que você seguir isso, você pode sim credenciar ele em sistema de crédito, para ter uma solução privada. Ele é uma solução privada para um problema compartilhado por todo mundo, que é a dívida, tá? Então, vocês poderiam credenciar, tá? Até se você quiser, depois, cara, dependendo do nível, do valor que for, se vocês quiserem procurar uma consultoria, um advogado, né? Ou conversar com o MJ de direito para entrar com o processo, também não tem prejuízo, não, tá? Ok. Obrigado. Beleza, então. Eu estou vendo a pergunta do Caian aqui. Boa noite, Túlio. Na CJ tivemos vacância para VP e diretoria de vendas. Por isso, dividiram as funções dessas duas áreas para os dois diretores que assumiram outras áreas do presidente. Devemos escolher alguma dessas pessoas que assumiram para colocarmos na ata como diretora ou declaramos vacância? Caian, recomendo muito colocar esses dois diretores, tá? Como eleitos. E você pode colocar literalmente o que você comentou comigo. É isso. Escrever na ata. Os presentes, né, em assembleia, decidiram que a diretoria de VP não houve candidato, que a diretoria de vendas não houve candidato. Dessa forma, ficará como eleito, né, impostado pelos presentes, em face da vacância, o João como diretor de vice-presidência e o Túlio como diretor de vendas, nomear eles, tá? Exatamente por conta de questão de contrato, representação perante o DRJ, tá? Se eu não te respondi, pode mandar mensagem aí que eu respondo de novo. Quais informações das pessoas precisam ter na lista de presença do CAI? Cara, nome e assinatura, basicamente. Disponha, Caian. É basicamente isso que o cartório pede, tá? Nome e assinatura. Túlio, tem o nome, tem o CPF. Posso colocar? O modelinho tem nome e CPF, né? Que eu passei para vocês. Pode colocar assim, mas por questão de segurança, tá? Mas é basicamente nome e assinatura. Tá, Caio? Mais uma vez, igual eu falei pro Caian, se eu não tiver respondido você, me pergunta aí, que eu te respondo. Show? Galera, se alguém quiser comentar, aproveitar o espaço aqui para tirar uma dúvida, estou à disposição de vocês. Só uma dúvida que acabou surgindo agora, é que no DBE que vocês mandaram, tem no item 4, escrito identificação do preposto, e tem nome do preposto e CPF do preposto. O que seria esse preposto? Cara, preposto é uma realidade que não chega para vocês. Preposto é um tipo de representante. Pode esquecer esse número 4 no DBE aqui, tá? Só mexe no número 5. Ah, sim. Então, isso, no caso, tipo, vai ter só a data e a assinatura do Isso. novo presidente, no caso? Isso, exato, Pedro. Reconhecimento. Cara, você vai colocar aqui, né? Vamos supor que você está no Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2022. Aí você coloca a assinatura aqui, tá? Você assina aqui. Ou você como não diretor-presidente. Aí, provavelmente, o cartório vai pedir reconhecimento de firma do DBE. Você faz o reconhecimento de firma do DBE aqui, tá? O cartório já vai colar o selinho para vocês aqui. Entendi. Obrigado. Nada, Pedro. Galera, se vocês quiserem conversar mais alguma coisa, me questionar, tirar alguma dúvida. Show. Galera, eu vou encerrando por aqui, tá? Parar de compartilhar aqui, voltar para ver vocês. Pô, agradecer demais a participação de vocês. Já tem 35, ainda tem 35 pessoas aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar uma noção bem bacana da troca de gestão para vocês. Vou compartilhar, logicamente, com vocês esse material, tá? Os modelinhos, os arquivos dos outros modelinhos e essa apresentação. Tem o e-mail de vocês, compartilho de vocês. Pô, vocês sabem, todo qualquer tipo de dúvida, a INUP segue à disposição e
só agradecer demais o compartilhar a presença, né? E o comprometimento de vocês em estarem aqui numa quarta-feira, falando sobre a ata, falando sobre a Jota, troca de gestão, que às vezes para algumas coisas, algumas pessoas podem achar chato. Eu tô acostumado, eu gosto caramba para falar disso, tá? Obrigadão, galera, Larissa aqui, o Paulo, a galera que tá comentando, valeu demais. Forte abraço para vocês, até mais, boa noite.